Então, sétimo ano, para nós concluirmos o capítulo 6 do livro 2, gostaria de que vocês abrissem o livro 2 de vocês, o livro 2, cadê? 2, no capítulo 6, na página 16, tá bom? Para a gente fazer o panorama junto. Nós precisamos fazer a leitura do Menino de Pijama Listrados, ok? Deixe o livro aberto para vocês acompanharem a leitura, que segue já, ok? Bom dia, sétimo ano! Hoje nós vamos fazer a nossa última interpretação de texto do capítulo 6, ok? Do livro 2. É um trecho extraído do Menino de Pijama Listrados. Vamos lá? Então Bruno manteve sua palavra e os dois meninos passaram 1h30 procurando pistas pelo campo. Não sabiam ao certo o que estavam procurando, mas Bruno conseguiu dizendo que um bom explorador saberia reconhecer o que procurava quando encontrasse. No entanto, eles não encontraram nada que lhes desse alguma ideia do que teria acontecido com o pai de Shmuel. E estavam começando a ficar escuro. Bruno olhou para o céu e parecia que ia chover novamente. Sinto muito, Shmuel, afinal. É uma pena que não tenhamos encontrado nenhuma pista. Shmuel consentiu com a cabeça triste. Ele não estava realmente surpreso, já não esperava encontrar nada. Mas mesmo assim, tinha sido legal trazer o amigo para ver como era o lugar onde ele morava. Acho que agora é hora de ir para casa, disse Bruno. Podemos ir juntos até a cerca? Shmuel abriu a boca para responder, mas bem naquele instante ouviu-se um apito alto e 10 soldados, o maior número deles que Bruno vira reunidos num só lugar. Cercaram um setor do campo, o setor em que estavam Bruno e Shmuel. O que está havendo? Sussurrou Bruno. O que vai acontecer? Isso acontece de vez em quando, disse Shmuel. Fazem as pessoas saírem para marchar. Marchar, disse Bruno, desgostoso. Não posso sair para marchar. Tenho que estar em casa a tempo de jantar. Hoje tem rosbife. Shmuel pondo o dedo sobre os lábios. Não diga nada, senão eles ficam bravos. Bruno franziu a testa, mas ficou aliviado ao ver que todas as pessoas de pijama listrado daquela parte do campo estavam se reunindo. A maioria sendo empurrada pelos soldados, de maneira que ele e Shmuel ficaram escondidos no meio deles e não podiam ser vistos. Ele não sabia por que estavam todos tão assustados, afinal, marchar não era tão terrível, e queria sussurrar para eles que tudo ia ficar bem, que o pai dele era o comandante. E se era o tipo de coisa que ele não queria das pessoas, então não poderia ser nada de ruim. Será que a marcha demora muito? Sussurrou ele, pois estava começando a sentir fome. Acho que não, disse Shmuel. Quando as pessoas saem para marchar, eu nunca mais as vejo, mas imagino que não demora. Bruno franziu o senho novamente e olhou para o céu. E enquanto fazia isso, ouviu outro barulho alto, desta vez o som de um trovão. E nesse mesmo instante, o céu pareceu ficar mais escuro, quase negro, e a chuva caiu com força ainda maior do que pela manhã. Bruno fechou os olhos por um instante e sentiu os pingos lavando-lhe o corpo. Quando tornou a abri-los, não estava de fato marchando, mas sim sendo arrastado junto com um grupo de pessoas, e tudo o que podia sentir era a lama que cobria o seu corpo e o pijama grudado à pele por causa da intensidade da chuva. E ele quis muito estar de volta em casa, observando tudo aquilo à distância, sem tomar parte dos acontecimentos. Já chega, disse ele a Shmuel. Desse jeito eu vou pegar um resfriado aqui. Tenho que ir para casa. Mas enquanto ele dizia essas palavras, seus pés o levaram a um lance de degraus, e ao prosseguir marchando, percebeu que não estava mais chovendo, porque estavam todos se amontoando num longo cômodo que era surpreendentemente quente e devia ter sido construído de maneira bastante segura, pois a chuva não entrava por parte alguma. Na verdade, o cômodo dava a impressão de ser absolutamente hermético. Bem, melhor agora, ele disse, contente por estar fora da tempestade, nem que fosse por alguns minutos. Acho que teremos que esperar por aqui até a chuva passar e então iremos para casa. Shmuel se aproximou bastante de Bruno e olhou para ele assustado. Sinto muito por não termos encontrado seu pai, disse Bruno. Tudo bem, disse Shmuel. E sinto muito que não tenhamos podido brincar. Mas quando você for a Berlim, é só o que faremos. Eu o apresentarei a... Puxa, como era mesmo que eles se chamavam? Bruno se perguntou frustrado, pois eles queriam ser seus 3 melhores amigos para a vida toda, mas tinham desaparecido de sua memória àquela altura, e ele não se lembrava dos nomes nem dos seus nomes
nem dos seus rostos. Pensando bem, ele disse, olhando para Shmuel, não importa se eu não me lembro ou não, eles não são mais meus melhores amigos mesmo. Ele olhou para baixo e fez algo bastante incomum para sua personalidade. Tomou a pequena mão de Shmuel e apertou-a com força entre as suas. Você é o meu melhor amigo, Shmuel, disse ele. Meu melhor amigo para a vida toda. Shmuel poderia ter aberto a boca para responder alguma coisa, mas Bruno não teria escutado, porque nesse instante ouviu-se um alto ruído de todos os que haviam marchado para dentro, engolindo em seco. Enquanto a porta da frente foi subitamente trancada e um forte barulho metálico ecoou vindo de fora. Bruno ergueu uma sobrancelha, incapaz de compreender o sentido daquilo tudo, mas presumiu que tivesse algo a ver com a necessidade de manter a chuva longe e impedir que as pessoas ficassem resfriadas. E então o cômodo ficou escuro e, de alguma maneira, apesar do caos que se seguiu, Bruno percebeu que ainda estava segurando a mão de Shmuel entre as suas e nada no mundo o teria convencido a soltá-lo. Então, nós temos aqui um vocabulário das palavras, né? Sem, que é o rosto, fisionomia, e hermético, fechado de modo que não permitia a entrada ou a saída de ar. Então, eu tentei fazer uma leitura rápida, confesso que eu fiquei engasgada, porque é um texto triste, eu me comovo toda vez que eu lembro dessa história, que eu leio essa história, mas tentei ler rápido, tá bom? Vamos para número 1. Os dois garotos passaram 1h30 explorando o local em busca de pistas sobre o pai de Shmuel. Diante do insucesso da missão, Shmuel se mostrou entristecido, mas não estava surpreso. Por quê? Porque, na verdade, gente, Shmuel já havia perdido a esperança de encontrar o pai, mas pelo menos ele teve uma companhia, né? Então, Shmuel já havia perdido a esperança de encontrar seu pai. Letra B. Apesar de estar triste por não encontrar seu pai, Shmuel teve uma satisfação com a missão. Explique o motivo dessa satisfação. Então, como eu já disse, Shmuel, ele ficou satisfeito por ter trazido o amigo para ver como era o lugar onde ele morava. Então, apesar de triste por não ver mais o seu pai, por não conseguir encontrar seu pai, ele até tinha perdido a esperança, ele ficou até assim como quando você está triste, mas você tem uma boa companhia, você tem uma pessoa, um bom motivo para o seu dia não passar vazio. Ele trouxe um amigo para o lado de cá, conhecer o lugar onde ele morava por aqueles dias, né? Então, isso deixou satisfeito. Feliz não, satisfeito, ok? As situações apresentadas no romance O Menino de Pijama Listrado permitem inferir que a história narrada acontece em um contexto que representa o período histórico da Segunda Guerra Mundial, um conflito que envolveu muitos países e ocorreu entre 1939 e 1945. Leia as informações a seguir sobre esse período. Durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração eram instalações mantidas pelo exército alemão e utilizadas para aprisionar pessoas consideradas inimigas da sociedade alemã pelo partido que estava no poder. Presas, as pessoas eram obrigadas a realizar trabalhos pesados e acabavam muitas vezes por serem mortas em câmara de gás. Então, no texto que você leu, Shmuel aparentemente estava em um campo de concentração onde o pai de Bruno trabalhava como comandante. Transcreva a passagem do texto 3, que é esse que a gente leu agora, em que se encontra essa informação sobre o pai de Bruno. Então, a gente vai pegar esse trechinho aqui, ó. E queria sussurrar para eles que tudo ia ficar bem, que o pai dele era o comandante, e se era o tipo de coisa que ele queria das pessoas, então não poderia ser nada de ruim. Ele era inocente, achava que seu pai era como ele era um bom pai, ele deveria ser um bom comandante para todas as pessoas que comandavam, né? Não tinha ideia dessa inimizade com outras raças, no caso os judeus. Esse é o trechinho, então. E queria sussurrar para eles que tudo ia ficar bem, que o pai dele era o comandante e se era o tipo de coisa que ele queria das pessoas, então não poderia ser nada de ruim. Lá nas linhas 21 e 23, quem quiser voltar ao texto. Letra B. De acordo com as ações dos garotos, você acha que eles faziam ideia dos riscos aos quais estavam se expondo?
Então a gente pode entender que Bruno não fazia a mínima ideia do perigo que ele estava correndo. Ele, na sua cabecinha, ele estava explorando, conhecendo o lugar do seu amigo Shmuel, que os dois eram impossibilitados de brincar por causa da cerca, então ele ultrapassou a cerca, mas a ideia de todo o perigo que eles sofriam, eles não faziam, não tinham consciência disso. Então a gente pode responder, ó, Bruno não fazia ideia do perigo que estava correndo, pois desconhecia a realidade do campo de concentração. Além disso, o fato de seu pai trabalhar como comandante daquele campo o fazia acreditar que era um bom lugar de se estar. Shmuel conhecia a realidade do campo, mas não tinha consciência de que as pessoas eram assassinadas. Ele só sabia que as pessoas trabalhavam, mas que elas, no final, o desfecho delas seria a morte. Ele também não sabia, nem Shmuel, nem Bruno. Ok?